Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. O tema é pesado, sim, mas muito importante. Um esquema bilionário de fraudes descoberto lá dentro do INSS que mexeu com a vida de milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. Imagina só, né? O dinheiro da aposentadoria, conquistado com tanto esforço, sendo descontado sem a pessoa nem saber. A gente recebeu bastante material sobre isso, notícias, relatórios oficiais da investigação, depoimentos de gente envolvida, gente afetada. Enfim, nossa missão aqui é mergulhar nesses documentos todos, tentar conectar os pontos e entender direitinho o que aconteceu, como foi possível e, claro, quais foram as consequências. Vamos desembrulhar essa história. Exatamente. É uma história bem complexa, né? Que não envolve só essas cifras enormes, mas também falhas no sistema, vulnerabilidade social e uma resposta das instituições que, bom, está sendo bastante questionada. Vamos olhar o mecanismo da fraude, o impacto real na vida das pessoas, como as autoridades reagiram e, claro, as brechas que deixaram isso acontecer por tanto tempo. É um caso que toca em pontos muito sensíveis do controle do Estado e da proteção do cidadão. E para dar uma ideia do tamanho disso, os números iniciais das investigações, que foram conduzidas pela Polícia Federal e pela CGU, a Controladoria Geral da União, que é o órgão de controle interno do governo, né? Eles apontam para um esquema que teria movimentado, olha só, cerca de 6,3 bilhões de reais. Isso entre 2019 e 2024. Bilhões. É um valor absurdo, né? Desviado como? Em pequenos descontos, muitas vezes não autorizados, direto na aposentadoria de milhões de brasileiros. E o que chama muita atenção, assim, é a forma como o esquema conseguiu se infiltrar, sabe? Usando a própria estrutura legal. A porta de entrada principal foram chamados Acordos de Cooperação Técnica, os ACTs. ACTs? Isso. Firmados entre o INSS e diversas associações ou sindicatos. Na teoria, esses acordos serviriam para que essas entidades oferecessem serviços aos aposentados, tipo plano de saúde, clube de benefício, essas coisas com o desconto da mensalidade autorizado direto na folha. Parecia tudo certo, né? Parecia, mas na prática não era bem assim, certo? Como é que essas entidades conseguiam, então, lançar os descontos sem o beneficiário ter pedido ou autorizado? Porque um desconto em folha, ainda mais de aposentadoria, tinha que ter um controle, imagino eu. Então, aí é que entram os métodos fraudulentos. Foi uma combinação, assim, bem preocupante de estratégias que exploravam justamente as brechas do sistema e a vulnerabilidade dos segurados. Olha, um dos pilares eram as autorizações falsas. As fontes que a gente analisou detalham como assinaturas eram forjadas, dados pessoais obtidos de forma ilícita, às vezes até por vazamento, sabe? Ou cadastros paralelos fora dos sistemas oficiais do INSS. Nossa. Pois é. O resultado era que no registro formal do INSS, aparecia lá que o aposentado tinha concordado com o desconto, mas na verdade a pessoa nem sabia que aquela associação existia. Uma auditoria da CGU, para você ter uma ideia, constatou que mais de 97% dos beneficiários entrevistados numa amostra disseram que nunca tinham pedido para se filiar às entidades que estavam descontando deles. Isso dá uma dimensão da coisa, né? 97%? É praticamente todo mundo da amostra? Exato. Outro ponto crítico era a manipulação de dados e até da biometria. É meio chocante pensar nisso, mas até ferramentas de segurança, como a biometria facial, que deveriam ser uma barreira, né, eram burladas ou, em muitos casos, simplesmente não eram exigidas em todos os processos. Espera aí, burlar biometria facial, isso não deveria ser super difícil? As fontes explicam como faziam isso? Olha, os detalhes técnicos exatos de como a biometria era contornada ainda são parte das investigações mais sigilosas, imagino. Mas as auditorias apontaram que, em muitos casos, a exigência da biometria simplesmente não era aplicada para certas operações de desconto via ACT, ou então os sistemas permitiam alternativas menos seguras que aí, claro, eram exploradas. Não era sempre uma quebra tecnológica super sofisticada, mas sim uma falha de processo, sabe? Ou na implementação das travas de segurança mesmo. Entendi. Uma falha na aplicação da regra, então. E tinha também a tática da inclusão em massa.
As investigações mostraram que beneficiários eram simplesmente incluídos em listas de associações sem qualquer consentimento prévio. Zero. Aí essas listas eram usadas para começar os descontos e, uma vez ativo, o desconto continuava lá mês após mês. Não tinha uma reconfirmação periódica, nada disso. Que absurdo. E incluíam até nomes de pessoas já falecidas nessas listas. Muitos aposentados, coitados, que não ficam conferindo o extrato detalhado todo santo mês, só percebiam o débito muito tempo depois. Ou às vezes nem percebiam, né? O dinheiro sumia aos poucos. E ainda tinha mais coisa, né? Você mencionou empréstimos. Sim, um braço paralelo da fraude envolvia empréstimos consignados irregulares. Nesse caso, tinha os intermediários, aqueles pastinhas, né, que conseguiam acesso ilegal aos dados dos segurados. Aí eles contratavam empréstimos consignados no nome da pessoa, muitas vezes sem o aposentado ver um centavo do dinheiro, mas ficava com a dívida e o desconto mensal no benefício. Terrível. Meu Deus. E para fechar esse quadro, um elemento crucial: a suspeita forte de participação interna e as próprias falhas de sistema. As investigações da PF e da CGU levantam indícios bem fortes de que alguns servidores do próprio INSS podem ter facilitado o esquema. Seja validando autorizações que eles sabiam que eram falsas, seja pegando leve na fiscalização, fazendo vista grossa para manter convênios com entidades claramente irregulares. E, além disso, os próprios sistemas do INSS foram apontados como vulneráveis. Faltava checagem mais robusta em tempo real, tinha aprovação quase automática de lotes de descontos enviados pelas entidades. É um cenário bem complexo e perturbador mesmo. Uma rede que parece ter explorado várias fragilidades ao mesmo tempo. E quem são os principais nomes por trás disso? Os materiais mencionam algumas entidades, né? Tipo Ambec, Sindinap, Contage. Essa última Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a Contage, teria acumulado sozinha quase 3 bilhões em descontos só entre 2016 e 2023. É o que dizem os relatórios. Bilhões, só uma entidade. Exato. E surge também a figura desses intermediários, como um tal de careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, que seria um facilitador desses convênios. Sim, esses nomes estão bem no centro das investigações. A Contagem, a ANBAC, a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, o Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos. Dezenas de outras entidades tiveram seus repasses suspensos ou estão sendo investigadas. O Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado pela PF como um lobista mesmo, que fazia essa ponte entre as associações e setores dentro do INSS. E outro nome que ganhou muito destaque, principalmente nos depoimentos lá na CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que está investigando o caso, é o de Maurício Camisotti, a empresa dele, a THG, e uma associação ligada a ele, a ANBAC, a Associação Mutualista para Benefícios Coletivos, foram descritas como entidades de fachada para um advogado, o Eli Cohen. Eli Cohen. E qual o papel dele nisso? Ele descobriu alguma coisa? Então, segundo o próprio Cohen contou lá na CPMI, ele teria começado uma investigação particular sobre as atividades do Camisotti. Supostamente, ele foi procurado por laranjas usados no esquema. Ele alega que tentou levar o caso para a Polícia Civil de São Paulo, mas não deram andamento. Aí ele levou para a imprensa primeiro, para a revista Veja, depois para o portal Metrópolis. Ah, então foi a imprensa que... Ele sustenta que essa exposição na mídia foi o que fez o escândalo estourar publicamente, sabe? E deu força para as investigações federais. Lá na CPMI, ele foi bem direto ao apontar o Camisotti como uma peça central do esquema que ele investigou. Impressionante como as peças vão se encaixando, né? Mostra uma operação bem articulada mesmo. Mas olha, para além dos bilhões e dos nomes, a gente não pode esquecer do lado humano disso tudo. Estamos falando de aposentados, muitos com renda mínima, que viram o dinheiro sumir. Valores pequenos às vezes, 20, 30, 50 reais por mês, pode parecer pouco isolado, mas faz uma falta danada no orçamento dessas pessoas. Com certeza. E pior que o dinheiro, eu acho, é a sensação de ser violado, né? De ser enganado pelo órgão que devia te proteger na velhice. Precisamente. O impacto vai muito além do financeiro. As fontes relatam um sentimento geral de frustração,
de raiva e principalmente de desconfiança total no Estado, nas instituições. Isso ficou claríssimo no salto das reclamações. Os pedidos formais para cancelar esses descontos indevidos, que eram uns 20 mil por mês lá por meados de 2023, explodiram. Chegaram a quase 200 mil por mês no início de 2024. Quase 10 vezes mais. Exato. E até junho de 2025, os dados oficiais já mostravam mais de 1.700.000 pessoas pedindo formalmente o reembolso do que foi descontado. E olha, esse número com certeza é subnotificado. Muita gente ainda nem deve ter percebido ou não conseguiu registrar a queixa, né? É muita gente. Com um rombo desse tamanho e tanta gente afetada, a pressão por uma resposta deve ter sido enorme. Como é que as instituições reagiram a essa avalanche toda de denúncias e a exposição do caso na mídia? No momento em que o escândalo ganhou mais força na mídia e as investigações federais avançaram, aí culminou em ações mais drásticas já em 2025. A ação de maior impacto, sem dúvida nenhuma, foi a Operação Sem Desconto, que foi deflagrada em abril de 2025. Foi uma mega operação mesmo, da Polícia Federal junto com a CGU. Mobilizou mais de 700 agentes em 14 estados e no Distrito Federal. O objetivo era claro: desarticular a organização criminosa. 700 agentes? Sim, foram cumpridos mais de 200 mandados judiciais, busca e apreensão, prisões temporárias de suspeitos e também o afastamento cautelar de servidores públicos. Inclusive, o presidente do INSS na época, o Alessandro Stefanuto, foi afastado. O próprio presidente do INSS. Exato. E bens como imóveis, carros de luxo, joias, dinheiro em conta, tudo bloqueado para tentar garantir um futuro ressarcimento. E além da operação policial, o que mais foi feito? Bom, em paralelo, o INSS tomou medidas administrativas. Teve a suspensão imediata dos repasses para dezenas dessas entidades suspeitas e começaram a revisão geral de todos os acordos de cooperação técnica que estavam vigentes, aplicando critérios mais rigorosos, pelo menos em tese. Para tentar filtrar quem era sério e quem não era. Isso. E para lidar com aquele volume absurdo de reclamações, ampliaram os canais de atendimento. Além do aplicativo Meu INSS e do telefone 135, habilitaram as agências dos Correios para receber reclamações e pedidos de reembolso. E essa parceria com os Correios foi muito importante, sabe? Para alcançar a população com menos acesso à internet ou mais dificuldade com tecnologia. Só nas primeiras semanas, fizeram mais de 100 mil atendimentos nas agências. Isso ajuda bastante gente mesmo. E o dinheiro de volta, começaram a devolver? Sim, o governo iniciou o processo de reembolso. Começaram a fazer devoluções automáticas para os casos mais claros, onde a fraude era evidente. Só referente aos descontos que aconteceram em abril de 2025, eles restituíram 292 milhões já entre maio e junho. A meta que o Ministério da Previdência anunciou era devolver cerca de 3 bilhões de reais aos segurados até o fim de 2025. Uma meta ambiciosa. Bastante. E no campo jurídico, a AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com ações na justiça contra as entidades e as pessoas físicas envolvidas. O objetivo é tentar reaver o dinheiro desviado tanto para os cofres públicos quanto para os próprios aposentados. Eles conseguiram na justiça o bloqueio de aproximadamente 2,8 bilhões em bens dos investigados. É uma medida para garantir que tenha recurso para pagar lá na frente, né? Entendi. E na política? Teve alguma movimentação? Teve sim. Um movimento importante foi um pedido ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. O governo pediu que os gastos com esse ressarcimento dos aposentados não fossem contados no cálculo do teto de gastos. A justificativa era que isso ia permitir agilizar a devolução do dinheiro sem comprometer outros orçamentos. Para não travar a máquina pública por causa disso. Exato. E claro, lá no Congresso Nacional, instalaram a CPMI das fraudes no INSS. Essa comissão parlamentar mista de inquérito tem poderes próprios de investigação. Estão ouvindo testemunhas, analisando documentos, buscando aprofundar a apuração das responsabilidades, inclusive as políticas.
Agora, em setembro de 2025, a CPMI aprovou um pedido para o STF para prender preventivamente 9 dos principais acusados, incluindo Maurício Camisotti e o Antônio Carlos Camilo. Alegaram risco de fuga e de destruição de provas. O relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, até comentou sobre a robustez do inquérito da PF, que já tinha mais de 3.000 páginas. Nossa, 3.000 páginas. É muita coisa. Então, foi uma resposta em várias frentes. Mas a pergunta que fica martelando é: como um esquema desse tamanho conseguiu operar por tanto tempo, aparentemente sem ninguém ver ou barrar? Aqui a história fica realmente intrigante. As fontes apontam para falhas sérias de fiscalização interna mesmo, não é? Sim, esse é um ponto central, que aparece em todos os relatórios, em todas as análises. As fontes são bem consistentes nisso. Falhas graves e persistentes nos controles do próprio INSS. A CGU, por exemplo, revelou que emitiu, olha só, 6 alertas formais para a direção do INSS só entre 2023 e 2024 sobre as irregularidades nesses descontos de associações. 6 alertas. 6. E esses alertas já diziam que faltava comprovar a autorização dos segurados, que muitas entidades conveniadas eram frágeis, algumas eram só empresas de papel, sem estrutura nenhuma, e relatórios de auditoria interna do próprio INSS também já estavam apontando o problema há tempos. Se tinha tanto alerta assim, o que o INSS fez? Qual foi a reação a esses avisos? Bom, a resposta institucional, ou talvez a falta dela, é um dos pontos mais críticos de toda essa história. As investigações sugerem que a reação foi lenta, foi burocrática e, na prática, ineficaz. Muitas vezes, quando um beneficiário reclamava sozinho, recebia uma resposta padrão, dizendo que o desconto era legal, porque constava no sistema que tinha o convênio com a entidade. A própria CGU, nos relatórios dela, critica o que ela chamou de uma lógica de presunção de boa-fé por parte do INSS com essas entidades. Presunção de boa-fé, mesmo com os alertas. Exatamente. Ou seja, mesmo com múltiplos alertas e com o aumento absurdo das reclamações, o órgão não teria exigido comprovações mais rigorosas dessas autorizações, nem agido rápido para suspender convênios suspeitos. Isso configura, segundo a CGU, uma negligência grave na gestão desses acordos e na proteção dos dados dos segurados. Entendi. Essa aparente inércia ou incapacidade de reagir, junto com o tamanho do escândalo, claro, transformou o caso em munição política na hora, né? O material que a gente analisou deixa bem clara essa guerra de narrativas sobre quem seria o principal culpado. Com certeza. O caso virou um prato cheio para o embate político. De um lado, você tem os setores alinhados ao governo Lula, do PT, que destacam o fato de que as investigações, tanto da CGU quanto da PF, indicam que o esquema começou a operar e a maioria das entidades suspeitas foram credenciadas lá atrás, em governos anteriores, principalmente Temer, do MDB, e Bolsonaro, do PL. Ah, então eles dizem que começou antes. Eles argumentam isso. E que foi a gestão atual que teve a coragem de investigar a fundo, de expor o esquema e de fazer a operação sem desconto para desmontar a rede. A ação do governo é apresentada como uma prova de combate à corrupção. Certo. E qual a outra versão da história? A da oposição. Do outro lado, a oposição, especialmente parlamentares ligados ao ex-presidente Bolsonaro, foca as críticas no aumento exponencial dos valores descontados justamente a partir de 2023, já no governo Lula. Eles usam os números para mostrar essa escalada. Saiu de 706 milhões de reais descontados em 2022 para 1,3 bilhão em 2023. E a projeção para 2024 era de 2,6 bilhões se nada fosse feito. Um salto enorme. Exato, mesmo depois dos alertas da CGU. E segundo o Sindinap, que é um dos sindicatos investigados, mas alega ter alertado, eles teriam avisado o então ministro da Previdência, o Carlos Lupe, do PDT, sobre as fraudes numa reunião lá em junho de 2023, criticam também uma suposta flexibilização de regras de segurança digital em 2024, que teria facilitado as fraudes, e mencionam,
como um fato político a presença de um irmão do presidente Lula na diretoria do Sindinap, embora ele não seja formalmente investigado pela PF. É uma troca de acusações pesada. Sim, e é crucial observar o que as fontes oficiais dizem nesse debate. A CGU, de fato, confirmou nos relatórios dela que a maioria das entidades com maior volume de descontos suspeitos conseguiu os convênios em gestões anteriores. Mas a mesma CGU foi igualmente dura ao criticar a gestão do INSS sob o comando do Alessandro Stefanuto, que tinha sido indicado pelo Lupe, por não ter tomado medidas efetivas para parar os descontos irregulares, mesmo sabendo dos alertas e do crescimento do problema. Então a CGU criticou os dois lados de certa forma, a origem e a falta de ação depois. Pode-se dizer que sim, em relação às gestões do INSS. Essa pressão política toda, somada à constatação das falhas de gestão, acabou levando à queda do ministro Carlos Lupe em maio de 2025. Ele foi o 11º ministro a deixar o governo Lula. E embora não tenha nenhum indício do envolvimento pessoal dele no esquema, ele mesmo fez questão de dizer isso ao sair, a situação ficou politicamente insustentável para ele. Uma situação bem complexa mesmo, com responsabilidades que parecem se espalhar pelo tempo e por diferentes níveis. E como é que a população viu essa briga toda? Olha, uma pesquisa Datafolha que saiu em junho de 2025, logo depois da Operação Sem Desconto, capturou bem essa divisão. Perguntaram para as pessoas quem era o principal culpado pela situação. Deu 31% apontando o governo Lula, 25% culpando o governo Bolsonaro e 14% achando que a responsabilidade era dos dois. Ou seja, não tinha um consenso claro na opinião pública sobre a origem política do problema. Dividido. Bem dividido. Mas tinha um acordo quase unânime em outros dois pontos. A grande maioria concordava que tinha faltado fiscalização do poder público e que o dinheiro descontado indevidamente tinha que ser devolvido o mais rápido possível de forma automática para os aposentados que foram lesados. Nisso, quase todo mundo concordava. Certo. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente discutiu aqui, vimos um esquema sofisticado e, vamos ser sinceros, cruel, né? Que se aproveitou de brecha na lei, de falha de controle interno, da complexidade da burocracia e, principalmente, da confiança e da vulnerabilidade de milhões de aposentados e pensionistas. Uma fraude que usou esses acordos de cooperação técnica como um verdadeiro cavalo de Troia. Exato. Vimos também a reação institucional que veio depois que o caso foi descoberto e exposto. Uma operação policial grande, afastamento de dirigente, suspensão de convênio, a tentativa de melhorar o atendimento para as vítimas, as ações na justiça para tentar reaver o dinheiro e o início, ainda que gradual, do reembolso. E, claro, a CPMI lá no Congresso que continua investigando para achar todas as responsabilidades criminais e políticas. E, por fim, a gente viu como esse escândalo virou um palco para disputa política, né? Com acusação para todo lado entre governo e oposição sobre quem deixou a fraude começar e quem deixou ela crescer tanto para níveis bilionários. E isso refletiu uma percepção dividida na sociedade também. O que fica muito claro de todo esse material é, sem dúvida nenhuma, a enorme fragilidade dos sistemas de controle do INSS diante de esquemas bem montados como esse, e a imensa vulnerabilidade de milhões de brasileiros que dependem só da Previdência. As investigações ainda estão rolando, né? E o desfecho disso, tanto na parte criminal quanto na recuperação do dinheiro, ainda vai levar tempo. Então, o que a gente pode tirar de mais importante disso tudo? Fica bem claro que essa combinação de burocracia lenta, falta de investimento em sistema de segurança e verificação que funcione de verdade, e talvez uma cultura interna que demorou para reagir aos sinais de alerta, tudo isso pode criar um ambiente muito perigoso, muito propício para fraude em larga escala, mesmo dentro de órgãos vitais do Estado. E quem paga o preço mais alto são sempre os mais vulneráveis. E isso nos deixa com uma reflexão fundamental, sabe? Que ecoa nas entrelinhas de todas as fontes que a gente viu e que vai além de só punir os culpados e devolver o dinheiro, que são coisas necessárias, claro. A questão que fica é:
que mudanças estruturais, que garantias concretas precisam ser criadas para blindar o sistema contra golpes parecidos no futuro? Como é que a gente pode reconstruir a confiança e garantir que a rede de proteção social do Estado funcione de verdade para proteger quem mais precisa dela e não para ser explorada por gente oportunista? Essa é a pergunta que fica ecoando depois de analisar tudo isso.